E a gente segue falando sobre isso agora, com o deputado federal Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, ele que não se candidatou à reeleição, fala conosco agora sobre essa renovação no Congresso Nacional, sobre os projetos de lei que já foram aprovados, o que vai ficar para o próximo pleito. Né, deputado? Muito obrigado por atender a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande conversar com todos os nossos telespectadores. Tá aí, prazer é nosso e a gente já gostaria da sua opinião, né? Como ficou essa configuração do Congresso Nacional? O senhor que está atuando aí há tantos anos também, defendendo o agronegócio e várias outras pautas, né? Envolvendo também o Rio Grande do Sul. Quero falar daqui a pouquinho sobre o Instituto Liberdade Econômica, né? Também para falar sobre economia. Mas, inicialmente, deputado, como que o senhor recebeu nessa nova configuração que se desenha a partir do próximo ano? Eu queria primeiro agradecer a confiança dos eleitores gaúchos que por 20 anos me deram a condição de ser deputado. E em nome da ministra, hoje senadora eleita, Tereza Cristina, e do senador Mourão, eleito aqui pelo Rio Grande do Sul, eu gostaria de cumprimentar todos os eleitos. Nós tivemos aqui no estado essa conquista, né, da vaga do Mourão, foi uma reviravolta, né? Na verdade, a candidata do meu partido acabou retirando a candidatura e isso foi decisivo para que houvesse uma mobilização em cima do voto útil, mas nós ganhamos a figura do senador Mourão de maneira muito especial para apoio ao agro, né? Nós vamos ter aí um senador muito comprometido conosco. No que diz respeito à bancada federal, no entanto, a minha saída, enfim, eu esperava que pudesse ter a renovação com uma vaga de alguém mais vinculado ao agro. Meu partido acabou diminuindo uma vaga, então eu considero que a bancada do Rio Grande do Sul não teve um avanço em representação do agro na Câmara. Nós vamos ter no Senado, mas infelizmente eu considero que ficou mais urbana a nossa bancada gaúcha aqui em termos de deputados federais. Isso é uma preocupação, a gente trabalhou muito para repor pelo menos uma cadeira, mas acabamos não conseguindo dentro do próprio partido, né, e não tivemos aí essa conquista. E vamos ter aí, como eu estava acompanhando o que falou o Nilson, algumas votações ainda para este ano. Nós vamos ter que ter essa mobilização a partir de novembro, praticamente esse mês não vai acontecer, na minha opinião, nada muito intenso, né? Mas nós vamos ter novembro e dezembro algumas votações. Esse alinhamento que a Frente Parlamentar está colocando é um elemento importante, mas vejo que nós, no segundo turno nós vamos ter aí uma necessidade de um engajamento maior, é uma outra eleição, né? E o agro se posicionou muito claramente já no primeiro, né? Então nós vamos ter que fazer, sem dúvida, uma mobilização forte. Eu considero que ter o segundo turno é um avanço, muitos já diziam que nem haveria para o atual presidente o segundo turno. Isso já é um avanço a essas alturas e vamos ter que, antes de qualquer pauta, mobilizar a questão ainda eleitoral. Mas eu vejo a conquista da cadeira do nosso senador Mourão aqui no Rio Grande do Sul como uma grande conquista para a representação do agro em Brasília. Deputado, é sempre um prazer falar com o senhor, agradeço a sua participação aqui no Agro Manhã. Vamos falar da composição da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós tivemos uma renovação. O que nós podemos adiantar em relação a essa nova configuração? Eu não tenho toda a composição nacional ainda, estou fazendo justamente esta análise, né? Tivemos, como eu falei, a ministra Tereza, hoje senadora eleita, o senador Mourão. Eu penso que nós ganhamos mais no Senado do que propriamente na Câmara, né? Mas o senador aqui de Santa Catarina é um homem que o agro pode contar, né? O Efraim, lá na Paraíba, é também um daqueles líderes que nós não é propriamente agro, mas o agro poderá contar. Eu não vi, o Ricardo Salles se elegeu em São Paulo, né, o todo da Câmara, mas eu vinha preocupado já há um tempo, né, que a nossa representação do agro diminuísse numericamente, e na Câmara me parece que sim, já foi assim na legislatura passada, nessa atual, digamos, né, a nova também. Infelizmente, o meio rural não tem numericamente votos, né? E tem também uma coisa que está acontecendo, né? O nosso produtor acaba se identificando com algumas figuras
que não são propriamente representantes do agro, né? Algumas figuras urbanas, e tem aqui no Rio Grande do Sul migrado muito voto da produção, do produtor, para alguns candidatos que não apoiam o agro, mas não é a bandeira principal. E isso tem acontecido no Brasil inteiro. Nós vamos ter um número menor, na minha opinião, na bancada, como já aconteceu na atual legislatura na Câmara. Mas, pelo menos, no Senado, nós estamos tendo aí uma posição muito forte, aumentando a representação, no meu ponto de vista. Deputado, o senhor escolheu não se reeleger, mas continua na política de certa forma, né? Porque o senhor é presidente do Instituto Liberdade Econômica, que elaborou o documento com princípios, objetivos, várias propostas aí com temas como empreendedorismo, livre iniciativa, para ser entregue aos partidos, né? O que é esse instituto e de que forma que o senhor pretende atuar daqui para frente? A minha posição muito clara de deixar a vida pública, ela foi uma opção que eu tive que fazer. Eu gostaria de ter sido candidato ao Senado, o meu partido montou uma outra estratégia, foi o meu partido que acabou buscando o vice-presidente Mourão para vir ao Rio Grande do Sul, aí o vice-presidente acabou indo na chapa do outro candidato e o partido perdeu a estratégia, tanto que ao final acabamos apoiando ele, a nossa candidata teve que retirar, enfim, e quando me convidaram eu entendia que seria muito ruim para o Estado, porque seríamos 3 candidatos alinhados na direita e ia ser muito mais difícil de derrubarmos Olívio Dutra, que era um ícone do PT, né? E acabou dando certo a minha estratégia de não concorrer, porque foi menos pior, né, para a gente ganhar a eleição. Conseguimos, mas foi muito difícil aqui a virada do jogo. Então, nessa linha, a decisão de não concorrer, eu considerei que aquilo que é uma das grandes conquistas, o presidente Bolsonaro falou na ONU como uma grande conquista do governo, que é a liberdade econômica, que eu fui o relator, e nós não podemos botar em risco isso. Virou uma questão, no meu ponto de vista, do Estado brasileiro e não do governante, né? Então, nós criamos o Instituto para estimular a criação das leis municipais, temos muita coisa para fazer no Brasil inteiro, né? E eu vou me dedicar pro bono, por óbvio, né? A minha vida privada eu vou advogar, mas o Instituto será uma forma de eu continuar ajudando, né, a política, a sociedade, discutindo a diminuição do tamanho do Estado, que é fundamental para que a gente tenha desenvolvimento, geração de emprego e renda, e esse Instituto vai ter esse objetivo de fomentar no país inteiro a criação das leis da liberdade nos municípios. Perfeito, exatamente, nós precisamos de liberdade econômica cada vez mais, de um Estado cada vez mais livre, né, entre os produtores principalmente, para continuar produzindo e gerando riquezas, empregos para toda a nação. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. Tenha aí êxito cada vez mais no Instituto. Boa sorte, nós estamos sempre de portas abertas para ouvir o senhor. Olha, sempre um prazer muito grande. Parabéns aos eleitos. E vamos agora nos dedicar ainda ao segundo turno, que é muito importante e decisivo para o agro. Com certeza. Obrigada mais uma vez, deputado. Um ótimo dia.